Loki falou pro Shebeck que ele era Nika, enquanto o Shebeck acreditava que existiam 2 frutas que o permitiriam se tornar rei do mundo, sendo que uma delas estava ali, em Elbaf. Pior, nesse mesmo capítulo, Rox dá a entender que apenas Harold teria o poder de despertar os gigantes há séculos congelados lá da Gareira. Mas como sempre em One Piece nada é exatamente claro. Não sabemos se Harold poderia libertar esses gigantes por um poder da fruta que Shebeck disse que só poderia ser alcançado na mão do rei dos gigantes. Ou até mesmo se essa própria realeza já seria o suficiente, algum laço ancestral capaz de comandar até gigantes adormecidos por eras. O que nós sabemos é que o tempo é crucial para descobrir a verdade. Quem roubou a fruta lendária no dia fatídico que Harold morreu? E pior, essa é a mesma fruta do Luffy? Então quer dizer que esse tempo todo o nosso capitão tinha o poder passado de geração em geração pelos gigantes? E ele simplesmente achava que era um carinha de borracha? Por outro lado, com a morte do Shebeck, sem ter uma posse de fruta revelada, nenhum domínio assim, a segunda metade do seu plano para se tornar rei do mundo ainda fica incompleta. Ares, a sua parceira, disse com todas as letras: ainda era cedo demais para enfrentar Imu. Porém, o que talvez não temos realmente pensado é o que a proposta de Shebeck realmente quer dizer. Se Teach, o seu filho, o frio e imortal Barba Negra, carrega o poder da Yami Yami no Mi, tendo as trevas e a gravidade na palma da sua mão, a única maneira de realmente dar fim ao mundo seria ter ao seu lado o guerreiro da libertação. E se no mundo ideal de Shebeck esse homem era Harold, talvez nos pesadelos de Barba Negra esse homem terá que ser Monkey D. Luffy. Mas claramente não é isso que a história promete. Shanks, que nesse mesmo arco de Elbaf foi reconhecido por Gaban como a criança da profecia, também foi o responsável no fim por levar a fruta até o Luffy. E se essa realmente é a fruta de Elbaf, a ironia não pode ser perdida, porque ao mesmo tempo que o Ruivo batalhou tanto para que esse poder não caísse nas mãos do governo mundial, ele teria que enfrentar o fato de que o homem que o deixou a sua icônica cicatriz, o mesmo que ele passou boa parte da história tentando parar, seria a chave para libertar o planeta do verdadeiro rei do mundo, Imu-sama. Hoje vamos analisar exatamente qual fruta foi roubada no Salão Real de Elbaf 14 anos atrás, se faz sentido ser a do Luffy e o que isso resulta para a história. Mas galera, antes do vídeo um recadinho para quem quer uma estadia inteligente no precinho no Brasil inteiro. Quer um preço bom para uma estadia inteligente e mega flexível? É House. Seja para algo mais pontual ou um aluguel de temporada, é sempre muito agradável se hospedar na House, porque o espaço é ótimo, as acomodações são confortáveis e tem muita conveniência, tudo na ponta dos dedos. Tem lavanderia, dá pra malhar na academia, tem um espaço ali pra pet, um jardinzinho. Eu fui pro show do Kendrick em São Paulo e fui mega bem acolhido pela House. E a experiência foi sensacional lá na Bela Sintra em São Paulo, mas tem pelo Brasil inteiro. Então, link na descrição, é só clicar e curtir. Valeu, House! E é isso, galera. Já deixa o like, já se inscreve, checa o link na descrição. Peguei a estrutura do Panini lá no Twitter, mas tem algumas coisas que eu quero debater sobre essa teoria e vamos nos aprofundar sobre essa questão de 2 frutas em Elbaf, o que pode ter de furo no roteiro aí e como entender esses quebra-cabeças. Bora! No capítulo 1166, o pequeno Loki fala pro Rox que acredita que ele é o Nika. Mas é importante lembrar que a gente já viu esse enredo antes em Elbaf. A figura mitológica de Nika é algo presente na cultura e na imaginação de todos, principalmente as crianças. Segundo os textos Harley, 2 mundos, ou até o planeta que conhecemos, foram destruídos 2 vezes antes, e em ambas ocasiões, Nika estava presente. Por essa natureza dúbia, os gigantes não cravaram nem se ele era libertador ou destruidor. Na verdade, deixaram aberto a interpretação. E com diversas interpretações, dizem que em Elbaf, cada pessoa imagina a sua própria versão de Nika. Vale lembrar que o Kirinhan, que está usando a fruta do Kirin para transformar os pesadelos em monstros, já revelou entre essas figuras um Nika sombrio e assustador, além de outras figuras mitológicas já citadas na história em Elbaf. Outro ponto interessante é que, pelo fato de ninguém realmente entender o que é o certo e o que é o errado, ninguém estava lá no passado, todas as interpretações de Nika em Elbaf são válidas, justamente porque as pessoas não sabem a verdade. Outro ponto interessante é como, pelo fato de ninguém realmente entender o que aconteceu no passado, quem é a figura de Nika, qual a origem das frutas, todas as interpretações são válidas e, ao mesmo tempo,
provavelmente estão erradas. E eu digo isso pela fala do Shebeck sobre existirem duas frutas que ele queria. Não só que ele queria, que ele precisava para derrotar o rei do mundo e se tornar essa figura. E ele é bem específico e diz que uma delas poderia ser encontrada em Elbaf e o seu poder vai ser verdadeiramente alcançado se o Harold comer. Conhecendo o sistema de poder das frutas, essa frase parece estar citando um despertar. O que faz sentido. A fruta do Luffy, por exemplo, se passava só como uma fruta da borracha mais criativa até realmente revelar o Gear 50. Então, de certa maneira, já existe essa previsão, essa ideia de obter um poder lendário e, com ele despertado, realmente alcançar os seus objetivos. Por o Harold ser o rei de Elbaf e um guerreiro de nível de poder absurdo, seria como ter todos os elementos de uma só vez. O plano do Shebeck até que faz bastante sentido. Mas aí entra uma distração que o Oda fez questão de colocar na história. Loki se autodeclarar como o Rei do Sol que vai trazer o fim do mundo. A gente viu no flashback que ele, criancinha, já achava que o Shebeck era Nika, e também acompanhamos o ressentimento absoluto que ele ficou depois da morte do seu ídolo. Faz sentido Loki, que já teve uma criação que até então era conturbada pela ausência do pai e os abusos da mãe e da sua família, fique ainda mais revoltado. O deus do sol, da libertação, pode facilmente ter se tornado o deus da destruição. É a mera questão de interpretação dentro de Elbaf. Mas ao mesmo tempo é grave, porque o Loki usa isso como uma ameaça, como se ele realmente pudesse destruir Elbaf toda com o seu poder absoluto. Agora, vamos voltar para a cronologia. 14 anos atrás, o rei Harold morre. 13 anos atrás, Shanks e seu bando roubam uma fruta misteriosa da Cipherpol número 5, de Hushu, a fruta do Luffy. 12 anos atrás, no East Blue, o nosso protagonista come a Gomu Gomu no Mi. O fato é que, a essa altura, com a quantidade de interferência que vimos que o governo mundial teve em Elbaf durante as décadas, a hipótese mais provável é que, de fato, eles conseguiram roubar essa fruta lendária há 14 anos atrás. E aí, de alguma maneira, eles acabaram perdendo ela para o Shanks. Mas, gente, o governo mundial já está interferindo em Elbaf há décadas. Além de toda a treta no passado com a mãe Carmel, que criou a Big Mom, a pressão que fizeram no Harold, os acordos, o pedido para matar o Shebeck e, finalmente, o Harold se oferecendo como escravo para Marijoá, ainda temos para corroborar tudo isso no dia fatídico da morte do rei, o Gaban sentindo a presença de um haki estranho vindo do castelo. Seja o Dome Reverse ou uma incursão secreta dos Cavaleiros de Deus através do abismo, agora a gente tem 99% de certeza que eles estavam no dia no Salão do Trono e roubaram a fruta. Pior, a gente sabe que o Loki tinha uma reputação terrível, então se ele era o único gigante com nível de poder suficiente para parar o pai, como o Garp e o Roger pararam o Shebeck, aí obviamente ele ia ser acusado de patricídio pelo maldito Yaru. E de novo, o Yaru fala isso há no mínimo 14 anos. Mas conhecendo o Loki, agora a chance dele ter feito isso de maldade é praticamente zero. O que a gente sabe é que ele não teve uma infância fácil e até hoje tem muita dificuldade de se comunicar, ser transparente, ser honesto. Ele realmente age como se precisasse se machucar primeiro para não ser machucado depois. O que só encaixa na narrativa que ele mesmo perpetuou em Elbaf. É como se ele tivesse se tornado um monstro que as pessoas enxergavam nele. E aí ele fugiu, virou um pirata solitário e o tempo todo provavelmente ameaçou Elbaf de destruição. Ainda mais supostamente tendo comido a fruta lendária do pai. Não podemos esquecer, mas é isso que o povo acredita, que o Loki é um patricida por ganância e vontade de obter o poder da fruta. Para mim, é exatamente aqui que a narrativa fica um tanto estranha, porque sim, tudo isso que eu trouxe no vídeo até agora, tudo que eu descrevi é plausível. E se acontecer mesmo, eu não vou ficar tão surpreso, mas ao mesmo tempo eu tô bem encafifado com alguns pontos. Ponto número 1. O governo mundial sabe que a fruta de Elbaf é a mesma que a do Luffy? Eu digo isso porque durante o ano, os anciões falam claramente que há 800 anos eles não conseguem pegar a fruta de Nika. É como se ela tivesse uma vontade própria e tivesse fugindo deles. E por mais que eu esteja convencido de que era a fruta que o Shanks conseguiu roubar ali na embarcação do Hushu, isso ainda não faz tanto sentido. É bem difícil para mim aceitar que o governo já tinha conseguido essa mesma fruta há mais tempo ainda, em uma operação super cabulosa e complexa em Elbaf, e mesmo assim conseguiu perder ela largando na mão do Hushu, que com todo respeito, não era para ser o cara mais forte defendendo esse tipo de poder em mar aberto.
parece um furo de roteiro gigante. Então, a fruta que estava na mão do Loki, a fruta que roubaram do rei Harold, a fruta que os Cavaleiros de Deus têm que ir atrás, que Muin se envolve, os gigantes e o Baf, estava na mão do Who's Who, que foi humilhado, solado pelo Jinbe que nem um resto de catota. 2. O Shanks sabe que o Loki não comeu a fruta e não é uma ameaça? Se o Shanks conseguiu recuperar a fruta de Elbaf 1 ano depois da morte do Harold, então ele claramente sabe que o Loki está blefando. Ele não roubou a fruta do próprio pai, o que poderia também inocentar ele em relação à motivação do crime. Mesmo assim, 6 anos atrás, o Shanks derrotou o Loki e o devolveu para Elbaf, o que politicamente foi ótimo para o Ruivo. Ele ganhou o favor da Terra dos Gigantes e deve ter elevado ainda mais o status dele, garantindo, de certa maneira, um porto seguro em um dos territórios mais importantes e temidos de todo o Novo Mundo. Mas se ele fez isso sabendo que o Loki estava sendo injustamente acusado, é muita sacanagem, não bate com o personagem que foi apresentado até agora. O que nos leva à hipótese do Loki ter atacado o Shanks porque ele é um desequilibrado violento. Alguém imagina o Loki no oceano querendo abaixar a cabeça para alguém e conversar? Se ele visse a tripulação do Shanks e desse na telha dele que ele queria porrada, provavelmente ou ele trucidaria a tripulação do Ruivo ou seria trucidado. E este que aconteceu, o último. E por fim, não podemos esquecer o número 3, a hipótese das 3 frutas. O Shebeck disse que precisaria de 2 frutas em seu cenário ideal para completar seus planos. Uma delas, a gente tem certeza, 99,9%, que é a Yami Yami no Mi. Pela conexão entre Barba Negra e Shebeck, pela família David, pela questão das trevas, das sombras, o Barba Negra fala que é como se aquela fruta tivesse destinada a ele, o nome do navio é Sabre de Shebeck, é David Teach, tudo está conectado. Mas existe um mundo onde tem mais de uma fruta do Deus do Sol. Pode parecer estranho, mas justamente pela natureza de diversas interpretações, existe a chance de ter surgido no passado uma fruta que representa os desejos e os sonhos das pessoas que acreditavam no Nika da libertação, e uma outra fruta oposta que representava o fim, Nika como deus da destruição. Mas calma, não um Nika das trevas, um Dark Nika, ou necessariamente um Nika cruel. Pode ser simplesmente uma renovação através da destruição. A verdade é que em diversos panteões mitológicos pela humanidade, muitas pessoas acreditavam nessa figura de deuses que destruíam para poder trazer nova vida, renovação, uma forma benévola de acabar com algo. E essa versão de Nika parece se encaixar com a interpretação do príncipe do país, Loki. E aí essa fruta pode ser aquela que estava sendo guardada por gerações da família real dos gigantes. Porque a gente não pode deixar de falar isso. O Vegapunk fala lá em Egghead que as frutas vêm dos desejos da humanidade. Eu interpretei muito como uma questão de progresso tecnológico, mas ao mesmo tempo, se a humanidade deseja isso se materializa, as diferentes interpretações mitológicas também podem estar aí, no meio desse balaio. Afinal, temos um monte de frutas míticas. Dessa maneira, a fala do Gorosei em 1 ano ficaria intacta. Eles realmente nunca teriam tido em mãos a fruta de Nika. E talvez nem soubessem que passou pelas mãos do Who's Who e que o Shanks conseguiu recuperar em pouco tempo. No entanto, fica a dúvida. O governo mundial obteve esse fruto lendário dos gigantes ou realmente perdeu para o Loki? O Shanks pegou mesmo a fruta do Luffy? Ou será que ele pegou uma outra fruta? Existem muitas perguntas e algumas respostas em breve, porque essa semana vai ter um novo capítulo 1167 de One Piece. Vai ter review, a gente quer vocês lá, porque pode confiar. Assim que sair, já vai ter review no canal Chapéu de Palha, então só vem, galera. Vem sexta-feira de manhã que já vai estar on. É isso, gente. Um beijo, um queijo. Esse foi o vídeo. Alanzito, muito obrigado pela edição, deixa o like, se inscreve, checa o link na descrição, checa a house, vale a pena, tá procurando estadia e tal, tem muita opção lá, muito endereço diferente, muita unidade boa, e é isso, um beijo, um queijo galera, e valeu! Pode palha secreto, sem pode palha secreto, porque vocês estão muito mal acostumados, pode palha secreto agora se chama O Cérebro Podre, que é meu novo projeto, que também tá na descrição o link. Então quem gosta de Cérebro Podre, quer dizer, quem gosta do Pode Palha Secreto, pode ver o Cérebro Podre, que é tipo 2 horas de Pode Palha Secreto daquele jeitinho. É isso, galera. Um beijo, queijo, valeu.